Oi, eu sou Alexandre Conte e eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer uma resenha, um livro que eu li nessa quarentena, que chama Inteligência Socioemocional, e é do Augusto Cury esse livro, que é um autor publicado em mais de 70 países e vendeu mais de 20 milhões de livros. Ele é um escritor renomado, ele é um psiquiatra e escreveu um livro lá, Inteligência Socioemocional, e eu li em formato de e-book, eu não tenho o livro impresso. Eu quero fazer um vídeo. Eu fiz uma resenha do livro, fiz um pequeno resumo de cada capítulo, são 6 capítulos, é um livro pequeno, mas é um livro bom, muito bom. E eu quero fazer uma resenha e falar pontos importantes do livro, quero que quem veja esse vídeo aprenda um pouquinho do livro, consiga absorver um pouco do conteúdo do livro. Então, vamos lá, vamos começar. O livro ele tem 6 capítulos, eu já disse, e ele começa com uma introdução. E nessa introdução, o que ele diz? Ele faz uma analogia na história com a Idade Média. Que ele diz que era uma época obscurantista, não havia liberdade de expressão, e as pessoas viviam com medo. É conhecido como a Era das Trevas, né? Só que ele afirma o seguinte, que essa Era das Trevas voltou com força no século XXI, no apogeu da tecnologia digital. E diz que as pessoas aplicam muito a lei do menor esforço, que é preciso esforçar pouco, gastar menos energia, mas querer as coisas com mais facilidade, né? Isso dificulta a aplicação de ferramentas de gestão da emoção, ele afirma. E ele fala o seguinte, se escravizava o corpo, hoje escravizamos a emoção. E ele numera alguns fatores que escravizam a emoção. 1, o humor triste e a angústia aumentaram. 2, a solidão está crescendo. 3, o diálogo está morrendo. 4, a discriminação está muito grande. E 5, a qualidade de vida está deteriorando. Então essa é a introdução, tá? E aí então vamos partir para o capítulo 1, primeiro capítulo, que se chama Ser Autor da Própria História. Bom, o que ele fala nesse capítulo? Ele critica a educação clássica, o sistema de ensino clássico, que acontece no mundo inteiro praticamente, especialmente no Ocidente, que é uma educação cartesiana demais, conteudista, que pouco se trata de educação emocional e que aponta muito falhas e celebra poucos acertos. Os professores não são capacitados para formar alunos brilhantes. E isso para ele é sintoma de uma educação educação doente. O que ele cobra na educação? Que as escolas deveriam formarem uma atuação do eu na mente humana mais ativa, mais consciente e inteligente. E o que ele diz também? Que a felicidade consistente ela existe porque o ser humano armazena muitas janelas light, uma plataforma de janelas light. Ele afirma que somos todos iguais, todo ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Ele é um autor poético também, ele é muito poético e ele tem muitas frases que eu acho que são muito legais. Todo ser humano é uma estrela única no teatro da existência. Bom, e somos todos iguais. O que ele quer dizer com isso? Que ele estuda a mente humana. Então, se a gente imaginar o ser humano do ponto de vista do funcionamento da sua mente, a gente é muito igual. São os mesmos fenômenos, o mesmo metabolismo cerebral. Então, desse ponto de vista, o ser humano ele é muito igual, do índio ao europeu. Então, na base do iceberg a gente é igual, mas na ponta do iceberg a gente é diferente, pelas questões genéticas, culturais e etc. Mas na base do iceberg somos todos iguais. E aí ele encerra o capítulo 1, tá? E vamos partir para o capítulo 2, que se chama Gerenciar os Pensamentos. Ele se trata do tema de gerenciamento dos pensamentos. O que ele diz? Ele diz para valorizar a vida, entender a multifocalidade do funcionamento da mente, e que existem, olha que interessante, nesse capítulo ele trata um pouco dos fenômenos que regem o funcionamento da mente, que são eles, 3 fenômenos inconscientes. O gatilho da memória, o alto fluxo e as janelas da memória. E aí, nesse capítulo, ele explica cada um desses fenômenos. Primeiro, ele começa pelo gatilho. O gatilho estimula estímulos intra- e extrapsíquicos. Ele interpreta estímulos intra- e extrapsíquicos. Agora, o alto fluxo. O alto fluxo, ele faz uma leitura aleatória dos mais diversos campos da memória.
Ele produz pensamentos, imagens mentais e fantasias. Inclusive a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que nós vamos ver mais adiante no livro, é causada pela excitação do alto fluxo. Outro fenômeno são as janelas da memória, onde ocorre território de leitura num determinado momento existencial. E são 3 tipos de janelas, com vários subtipos, mas as principais são as janelas neutras, as killer e as light. As neutras são de baixo conteúdo emocional. As killer é de conteúdo emocional angustiante, frustrante e depressivo. E as light são as janelas responsáveis por promover o prazer de viver e a felicidade. Aí ele fala também da SPA, que é caracterizada por sintomas é um indicativo de falência da sociedade, ele afirma a SPA, porque diminui a qualidade de vida e prejudica a profundidade intelectual. Ele fala também da síndrome do circuito fechado da memória, que ele diz que é o seguinte: a memória ela é como se fosse uma cidade, ela tem vários bairros e ruas para você percorrer. Só que as pessoas elas ficam circulando nessa cidade num pequeno bairro, quando a cidade ela é muito grande, você pode percorrer bairros nobres da sua inteligência, certo? Mas as pessoas elas ficam num circuito pequeno da memória, elas trafegam por pequenas áreas da cidade. E existem 2 tipos de memória. A MUC, a memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória. E a memória existencial, que é inconsciente. Que na memória existencial estão armazenadas todas as experiências de vida da pessoa. Ele aborda nesse capítulo também a técnica do DCD, que é a técnica da dúvida, da crítica e da determinação estratégica. A dúvida é o princípio básico da filosofia, a crítica da psicologia e a determinação estratégica dos recursos humanos. O que você tem que fazer para aplicar o DCD? Você tem que duvidar das suas crenças e determinar com disciplina, traçar metas para você seguir. Isso faz parte da higiene mental, aplicar a técnica do DCD, dúvida, crítica e determinação estratégica. Bom, aí ele finaliza o capítulo 2. Vamos agora então para o capítulo 3, que é titulado como Administrar e Proteger a Emoção. Ele começa esse capítulo falando da construção multifocal da emoção. Ele fala da matemática da emoção, que é o seguinte: na matemática, dividir diminui, mas na matemática da emoção, dividir aumenta. Se você compartilha seus traumas, seus problemas, a chance de você superar é muito maior. E você dividir a sua história com alguém é muito mais enriquecedor. E ele aborda como surgem as emoções. E como surgem as emoções? Ele diz o seguinte: surgem das cadeias de pensamento produzidas pelo processo de leitura da memória, realizado em milésimos de segundos. O eu deve agir rápido, controlar, dissipar e administrar o medo e a ansiedade depois que eles surgem. E tem a ansiedade e sintomas psicossomáticos dela, que é produção excessiva de pensamento e emoções tensas. Então ele discorre sobre alguns sintomas da ansiedade: inquietação, intolerância, insatisfação, instabilidade, transtorno do sono e sintomas psicossomáticos como dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão, queda de cabelo e dor muscular. E ele faz uma observação interessante, que a explosão no índice de câncer pode ter a ver com a ansiedade generalizada que a sociedade moderna vive. Ela pode ser um dos fatores de desenvolvimento de câncer. E ele diz o seguinte, que a ansiedade, apesar de que ela pode ser doentia, ela é vital e ela é normal, desde que controlada. E ele diz que existem alguns tipos de ansiedade: fobia, síndrome do pânico, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TAG, transtorno da ansiedade generalizada, e estresse pós-traumático. E existe a SPA, que nós já falamos, que é a síndrome do pensamento acelerado. E ele afirma o seguinte também, muito importante você saber, que um estudioso da mente humana, psiquiatra, ele afirma o seguinte, que nada é irreversível na psique humana. Ele acredita, então, que tudo é superável na mente humana, tá? Ousada essa frase, mas melhor que ele para falar disso não tem, né?
E nesse capítulo ele também aborda a depressão e alguns tipos de depressão, que existem 4 tipos. A depressão maior, que é quando a pessoa passa por algum trauma. Não é trauma, não, é excesso de janela killer, sabe? E a pessoa acaba desenvolvendo um estado de depressão, uma pessoa que sempre foi alegre e normal e teve prazer de viver e desenvolve um transtorno de depressão maior. Tem a depressão distínica, que é o contrário, é uma pessoa que já tem uma tendência a ser pessimista, a ter um olhar mais depressivo e tal. Tem a depressão reacional, que aí está relacionada a traumas, a pessoa passa por traumas. E existe a depressão bipolar. Segundo a OMS, 20% da população mundial desenvolverá depressão. Isso aumenta o risco de suicídio. Por isso ele afirma que é muito importante as pessoas usarem ferramentas para gerenciar a própria mente. E ele numera algumas ferramentas. Vamos falar sobre elas. 1. Por melhor que seja a relação, cedo ou tarde haverá frustrações. Então você precisa ter consciência disso. 2. Doar-se sem esperar contrapartida do retorno. 3. Saber que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. E 4. Perdoar é a atitude dos fortes, excluir a atitude dos frágeis. 5. Reciclar a rigidez. 6. Pensar antes de reagir. 7. Conquistar primeiro o território da emoção para depois conquistar o da razão. Elogiar antes de criticar. Elogiar mais e criticar menos também. E aí a gente encerra o capítulo 3. Aí é metade, mais ou menos, do livro. E vamos para o capítulo 4. Que é intitulado como Trabalhar os papéis da memória e reeditar o filme do inconsciente. Então ele começa o capítulo 4 falando sobre o fenômeno RAM, o registro automático da memória, que faz parte do metabolismo cerebral. E ele registra toda a emoção tensa ou aliviadora, a todo instante. Ele discorre também sobre a MU, que é a memória existencial, que eu já mencionei. Ele diz que a memória não pode ser apagada, apenas reeditada. Toda mente é um cofre, não existem mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. E basicamente é isso, capítulo 4, tá? Acho que isso é o mais importante. E vamos para o capítulo 5 então, que é intitulado como Formar Mentes Brilhantes. Aí ele fala da diferença entre sucessores e herdeiros. E alerta sobre alguns perigos. 10 perigos, vamos lá. 1. Armadilha do ritual de consumo. Ele fala 10 características para você formar um sucessor e não um herdeiro. Tem uma diferença muito clara entre um sucessor e um herdeiro. Um herdeiro é quem simplesmente herda o patrimônio do pai e da mãe, mas não administra com responsabilidade. É uma pessoa mimada e pouco visionária. Agora, um sucessor, ele expande o patrimônio, ele cuida bem. Ele não é uma pessoa mimada, ele foi muito bem educado e tem uma visão muito mais inteligente. E quais são as 10 características para você formar um sucessor e não um herdeiro? Alertar sobre as armadilhas do ritual de consumo. 2. Dar o exemplo, você ser um exemplo de sucessor. 3. Transferir o capital das experiências. 4. Não superproteger. 5. Proteger a emoção de quem foi agredido. Proteja a emoção do agredido. 6. Ensine o valor da liberdade e negocie os limites. 7. Pratique a arte da gratidão. 8. Agradeça a pessoa por existir, agradeça seus filhos por existirem. 9. Seja tolerante. E 10. Dê o que o dinheiro não compra. O capital das experiências, por exemplo. E a sua história. Compartilhe a sua história com seus filhos. E, basicamente, no capítulo 5 ele faz essa distinção entre sucessor e herdeiro e como é importante você formar sucessores e não herdeiros. E dá 10 dicas para você formar sucessores. Então vamos partir para o capítulo 6, que é intitulado como Pais Inspiradores e Professores Encantadores. E ele diz o seguinte: não é apenas nosso eu que produz pensamentos. Há 4 fenômenos inconscientes que também o fazem. A aeronave mental não tem apenas um piloto consciente, mas vários copilotos inconscientes. A SPA na era digital, os copilotos são muito estimulados e são confundidos com o transtorno do déficit de atenção.
No mundo inteiro, os médicos receitam Ritalina e drogas da obediência para crianças que têm SPA e não transtorno do déficit de atenção, que é de origem genética e é um índice baixo. E isso é um erro atroz. O eu deve ser líder de si mesmo, gestor da mente e protetor da emoção. Deve dar um choque de lucidez nos pensamentos que não produziu. São os seus copilotos que produzem pensamentos, muitas vezes, perturbadores, e você os compra. Você pode e deve criticar o pensamento e ter a consciência de que não foi você, com a sua autorização, que produziu, foi sua mente. Ele faz parte da sua mente, mas não teve a sua autorização. Eu acho isso fantástico para você ter mais saúde emocional, sabe? Reciclar crenças doentias e superar necessidades ansiosas, como a de ter poder e evidência. Doar-se sem expectativa do retorno. E a maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. Quando você perdoa alguém, é você que se beneficia. Você para de alimentar raiva e ódio das pessoas. Você vai se dar bem. E a pessoa, saiba que por trás de uma pessoa que fere, é uma pessoa ferida. Então, por isso a maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Não dê credibilidade ao seu lixo mental. A educação está doente. Divida a sua história. E aí ele fala aqui da âncora da memória, que é um fenômeno inconsciente. Que a âncora da memória ela é responsável pelo foco e pela concentração. Só que quando a âncora move muito dentro do cérebro, isso gera inquietude. E a âncora hoje em dia está se movendo muito por causa da intoxicação digital. Os smartphones excitam a mente, a âncora lê muita informação em muito pouco tempo, então ela não cria foco, ela fica muito dispersa, ela se move muito. E também tem o problema da âncora muito fechada e muito fixa. E ainda mais quando ela se fixa em janelas killer. Vai gerar a síndrome predador-presa, que é uma síndrome que o Augusto Cury descobriu com anos e anos fazendo terapia, ele fazendo terapia como psiquiatra, e a síndrome predador-presa gera agressividade, autopunição, fobia instintiva. Fobia e a pessoa age por instinto. E aí ele começa a falar dos pais e dos professores brilhantes, que é o nome do capítulo. Que os pais e professores brilhantes têm que ter autocontrole, pensar antes de reagir, pensar a médio e longo prazo e saber que a autoridade vem da inteligência, calma e generosidade e não da impulsividade do autoritarismo e do excesso de críticas. Julgar menos e abraçar mais. Julgue menos e abrace mais. Construir família, ele afirma, essa frase é fantástica. Construir família é a forma mais excelente de amar, mas também de se estressar. E ele faz uma observação sobre bebês prematuros, que ele percebeu também que os bebês prematuros, como eles nasceram prematuramente, eles viveram menos dentro do ambiente uterino. Só que o ambiente uterino, ele prepara o bebê a ser mais tolerante com estímulos estressantes. Então, quando o bebê nasce antes, ele foi menos preparado a lidar com estímulos estressantes que ele teria no ambiente uterino e não vai ter na vida, no ambiente externo. Então, os bebês prematuros, eles tendem a ser mais ansiosos e estressados. Então, vamos continuar. Ele diz que as características da personalidade são fruto do que está armazenado na memória e não o que o eu quer. Você não decide ser uma pessoa tranquila e serena. Vai depender do conteúdo emocional das suas janelas da memória. E a memória não pode ser deletada, como nos computadores, certo? Ela só pode ser reeditada. E por isso, quando você julga alguém, você está sendo um pouco cruel. Você está sendo cruel, porque a pessoa, ela é aquilo que a matriz da memória dela armazena de informação. Se é muita janela light, a pessoa vai ter um comportamento mais nobre, mais leve, mais amigável. Agora, se ela tem muito conteúdo de janela killer, ela vai ser uma pessoa mais ansiosa, estressada, depressiva, entende? Então, a gente não é o que a gente quer ser. Para você desenvolver uma emoção saudável, uma felicidade consistente, você tem que desenvolver uma agenda emocional saudável para você construir janelas lights e dessa forma desenvolver uma plataforma de janelas light e, por consequência, uma emoção saudável. Bom, então era só isso mesmo que eu queria falar. Eu espero que quem veja esse vídeo consiga absorver alguma lição desse livro. E se você gosta,
dá um like e se inscreve. Até a próxima, então. Tchau.